É verdade que a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria e que isso se cumpriu? Olá pessoal, bem-vindos à nossa série Principais Erros na Leitura Bíblica. Nessa primeira parte vamos tratar de um erro muito comum chamado leitura ingênua. Assista esse vídeo até o final e você vai ver na prática o que isso significa e como evitar esse tipo de erro. Imagine abrir a Bíblia com uma tradução antiga como a Almeida Revista e Corrigida. No livro de Daniel, capítulo 12, ler somente o versículo 4. Daniel, encerra essas palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Interpretação aparentemente tranquila, certo? No tempo do fim, um evento futuro, muitos correrão de um lado para o outro, significa que as pessoas vão estar agitadas e ocupadas com muitas coisas, ok? E a ciência se multiplicará, quer dizer que o conhecimento científico vai ampliar bastante. A ciência vai evoluir significativamente, tudo bem? Aí você faz uma leitura dos dias atuais, vê que faz sentido e pensa. Seguramente Daniel profetizou a respeito dos nossos dias, pois de fato a ciência evoluiu muito. Robótica, tecnologias digitais, inteligência artificial. As pessoas que no passado eram limitadas em seus relacionamentos pelo distanciamento físico, na atualidade, com as atuais tecnologias digitais, estão conectadas com o mundo o tempo todo. Isso as deixou mais ocupadas e agitadas do que nunca. Uau! Veja, se você concordou com essa interpretação, você pensou errado e bem errado. Embora tudo isso seja verdade, a ciência evoluiu muito, trazendo novos desafios, as pessoas estão mais ocupadas e agitadas que nunca. Não é isso que o texto diz. Esse tipo de erro de interpretação é tão comum que tem um nome. Na hermenêutica bíblica, que é a área da teologia que se ocupa da interpretação das escrituras, é tecnicamente chamado de leitura ingênua. A leitura ingênua é um erro muito comum e talvez o mais frequente, que muitos leitores acabam praticando no ato da leitura bíblica. Esse tipo de erro ocorre quando lemos um determinado versículo de forma superficial, como uma citação solta, sem analisá-lo à luz de todo o seu contexto. É como pegar, por exemplo, o recorte de uma fala em um vídeo no YouTube e compartilhá-lo sem o seu conteúdo completo, o que pode mudar totalmente o sentido da mensagem que o autor pretendeu comunicar. Esse modo de leitura pode levar a interpretações bastante distorcidas, como nesse caso em questão. Mas e aí? Como evitar esse tipo de erro? Bom, vamos lá. Existe um ditado a respeito de uma regra bem básica que é: texto fora do contexto vira pretexto. Uma leitura responsável da Bíblia requer minimamente que todo o seu conteúdo seja analisado, e não simplesmente entender o texto como parece à primeira vista. Vamos então analisar o contexto do versículo citado. O primeiro versículo do capítulo 12 começa assim: e naquele tempo. Bom, isso fica claro que o texto está dando continuidade a um assunto. Não se trata de um tema novo. Isso significa que, nem mesmo lendo esse capítulo todo, vamos entender o assunto em contexto, muito menos ler somente o versículo 4. Na verdade, para entender o que esse verso está dizendo, é preciso primeiramente saber a que tempo Daniel está se referindo. O que pode ser melhor compreendido, nesse caso, especialmente, a partir do capítulo 7, que é quando Daniel tem uma série de visões que perturbaram seu coração. O capítulo termina assim, no versículo 28, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. No capítulo seguinte, o 8, 2 anos se passaram e Daniel tem novas revelações, ainda sobre esse mesmo período. Dentre elas, a informação de que se refere a dias bem distantes. No versículo 27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei-me dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. No capítulo 9, se passaram mais de 10 anos e Daniel tem novas revelações, ainda sobre esse mesmo período. No capítulo 10, o registro de que Daniel ora e jejua por 3 semanas. O anjo diz para ele, verso 12,
Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. No verso 14, agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Se o anjo diz que a causa de ele vir até Daniel foi a sua oração, e em seguida diz que o motivo é para que ele entenda melhor o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, fica claro que um dos objetivos pelo qual Daniel estava orando e jejuando naquelas 3 semanas era por mais revelações, de modo a compreender melhor as visões que já havia recebido sobre o futuro do seu povo e não as tinha entendido. No capítulo 11, a partir do verso 36, novas revelações sobre esse mesmo período, que por fim, no capítulo 12, é chamado de naquele tempo. Agora sabemos que Daniel havia recebido uma série de revelações que perturbaram seu coração, porque envolvia o seu povo, os judeus. Que esse tempo não era nos seus dias, mas se referia a dias distantes, portanto, um evento futuro. E que Daniel não tinha compreendido plenamente tudo o que tinha visto e ouvido. É com esse pano de fundo em mente que o versículo 4 deve ser lido e entendido. A primeira pergunta que devemos fazer ao texto, no verso 4, é: a que se refere o ato de encerrar e selar? O que significa esse tempo do fim? O versículo 8 responde a essa pergunta. Há um tempo em que nem mesmo Daniel sabia quando se cumpriria. Veja o que diz o verso 8. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Versículo 9. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ora, sem entender plenamente tudo o que tinha visto e ouvido, Daniel pergunta quando seria esse tempo. E a resposta é que o significado pleno foi selado no sentido de que só seria entendido no próprio tempo do fim. Mas afinal, se o entendimento dessas palavras se daria só no tempo do fim, podemos dizer que elas ainda estão encobertas em nossos dias? A resposta é não. Isso porque a própria Escritura declara que esse tempo do fim já teve início. E aqui vai uma outra regra, como disse Lutero. As Escrituras interpretam as Escrituras, ou seja, a interpretação bíblica deve ser guiada pela própria revelação nas Escrituras. Se referindo ao sacrifício de Cristo, Hebreus capítulo 9, verso 26 diz: se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, o tempo do fim, ou fim dos tempos, é um período que se iniciou com a encarnação de Cristo. Aliás, nos próprios evangelhos, em Marcos 13 e Mateus 24, vemos a observação dos autores, após registrar a fala de Jesus sobre a profecia de Daniel, alertando: quem lê, entenda. O texto diz assim: quando, pois, vocês virem, sitiado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ora, se o texto diz quem lê, entenda, significa que é possível compreender. Logo, essas palavras não estão mais seladas. Agora, conhecendo o contexto, o pano de fundo em que essa revelação se deu, com Daniel preocupado com o futuro de seu povo e sem entender plenamente tudo que tinha visto e ouvido, vamos entender o que de fato significa a ciência se multiplicará. Em primeiro lugar, a palavra ciência não tem relação com o campo científico-tecnológico, mas com o saber. Aliás, as traduções mais atuais já vêm com a palavra conhecimento, o que evita esse tipo de confusão. Esse mesmo verso, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Bom, se não é avanço científico, a que conhecimento, a que saber que
que esse texto está se referindo? Exatamente o pleno conhecimento das revelações fornecidas a Daniel, que muito inquietaram seu coração. Veja como é possível entender com mais clareza agora. Versículo 4 em diante. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, uma compreensão mais clara e mais abrangente dessas revelações somente seria possível no tempo do fim. Hoje sabemos, por exemplo, que a visão que muito espantou Daniel, porque envolvia o seu povo, do rei cruel e mestre de intrigas, que se levantará contra o príncipe dos príncipes e será destruído sem intervenção humana, se refere àquele a quem Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição, iníquo, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, que é também a besta que emerge do mar, o anticristo, revelado a João, que perseguirá e fará coisas terríveis a seu povo, mas na ocasião da vinda do Senhor Jesus, será lançado vivo no lago de fogo. Sabemos, inclusive, que isso se dará no período em que Jesus definiu como grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Finalmente, respondendo à pergunta inicial, é verdade que a Bíblia diz que a ciência se multiplicará e que isso se cumpriu? De fato aconteceu. Houve o aumento e expansão do conhecimento sobre os acontecimentos escatológicos que esse livro apresenta, em relação ao tempo em que essa profecia foi recebida. Hoje, se tem um conhecimento muito maior e bem mais difundido dessas revelações. Se você é um dos que entendia essa profecia de maneira equivocada, deixa aí seu comentário registrado. Se curtiu, deixa o seu like, inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Não esqueça de compartilhar. Esse conteúdo foi desenvolvido pelo canal Mente Revestida. Deus abençoe e até a próxima.